Olá, eu sou Rodrigo Cabral e hoje nós vamos aprender mais um fundamento da introdução à lógica de programação. Introdução à lógica de programação. Vou aumentar a letra aqui. Ou introdução à programação de computadores. Ou ainda, primeiros passos em programação. Primeiros passos em programação. E na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, você vai aprender um outro fundamento da lógica da programação. E que fundamento é esse? É a amarração. Em inglês, binding. Amarração. Vou colocar assim, amarração. Calma. Uma outra corzinha aqui. Amarração. Então hoje veremos amarração ou binding. Binding em inglês. Então vamos lá, aula 2. O destino de Hermafrodita e a amarração, ou binding. O destino de Hermafrodita e a amarração. O que seria isso? Então vamos lá. Vou começar a aula de hoje contando uma outra história. Essa história, tirada da mitologia grega ou romana, da ninfa. Ninfa, na mitologia, era uma criatura parecida com uma mulher, muito bela. E existia, particularmente, uma ninfa muito, muito bonita, muito bela, chamada Salmacis. Ninfa Salmacis. E a rotina de Salmacis, aqui a gente tem uma arte aqui, uma ilustração, mostrando em homenagem à ninfa Salmacis. E a rotina de Salmacis? Qual era a rotina de Salmacis, da ninfa Salmacis, dessa criatura lindíssima na mitologia? A rotina dela era simplesmente acordar de manhã, passar o dia e ficar ainda mais bonita à noite. Então ela acordava bonita, passava o dia bonita e terminava o dia ainda mais bonito do que começou. Essa era a rotina de Salmacis. Todo dia, todo santo dia. Porém, aconteceu alguma coisa que quebrou a rotina de Salmacis. Ou seja, houve um dia em que a rotina de Salmacis não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu que Salmacis estava na floresta e de repente, olhando para o rio, para a direção do rio, para a margem do rio, ela viu um rapaz muito bonito, muito bonito. E esse rapaz estava tomando banho, um rapaz, estava lá tomando banho, muito belo, muito bonito também, e estava lá tomando o banho dele, distraído, o rapaz estava distraído tomando banho no rio. O rio próximo onde Salmacis estava naquele dia. Quem era esse homem? Quem era esse rapaz, tão belo também, que chamou a atenção e quebrou a rotina de Salmacis? Esse homem, esse rapaz, chamava-se Hermafrodita. Hermafrodita. Esse Hermafrodita
ele era filho de dois deuses. Ele era filho da deusa da beleza e do amor, e filho também do deus dos viajantes, que era um mensageiro dos deuses. Como ele era filho da deusa da beleza, ele não negava a herança divina que ele tinha, a herança da mãe que ele tinha. O que isso significa? Que esse rapaz, esse hermafrodita, ele tinha herdado muito da deusa da beleza, né? Tinha herdado muito dessa beleza, dessa deusa que era a mãe dele. O que significa que ele sempre chamava atenção por onde passava. Sempre chamava a atenção. Não tinha como o hermafrodita passar despercebido por onde andava, com quem encontrava. Era impossível. Ele realmente não negava a herança da deusa da beleza e da deusa do amor. Aconteceu exatamente isso com Hermafrodita. Hermafrodita, percebendo que o rapaz estava tomando banho, ficou encantada, ficou apaixonada, imediatamente encantada, imediatamente apaixonada pelo rapaz, pela beleza do rapaz que ele se encontrava, tomando banho. E distraído. Chegou um momento em que Hermafrodita foi se aproximando, a ninfa Salmacis foi se aproximando de Hermafrodita, do jovem Hermafrodita, foi se aproximando, admirando, fazendo silêncio para que o jovem não percebesse a aproximação dela. Mas chegou num ponto em que a ninfa estava tão apaixonada, estava tão encantada, estava tão atraída pelo jovem Hermafrodita, que ela não resistiu. Ela pulou literalmente na direção do jovem, né? Praticamente se jogou para cima do jovem Hermafrodita, se lançou, pulou para cima do jovem, de encontro ao jovem. E ele, é claro, como não estava esperando, tomou um susto. Quando ele viu aquela cena, ele estava lá tomando o banho dele, quando ele viu aquela cena, aquela ninfa pulando na direção, aquela criatura, por mais que bela, mas aquela criatura pulando para cima dele, ele tomou um susto, porque realmente era uma coisa inesperada, ele não estava esperando. Qual foi, depois do susto, a primeira reação foi o susto, mas após o susto, qual foi a reação do jovem Hermafrodita? Ele correu da ninfa. Ele simplesmente correu. Ele entrou no rio e se mandou a nadar. Foi para longe. Começou a nadar e foi para longe. Foi para longe dessa criatura, foi para longe da ninfa. A ninfa Salmacis, ela ficou surpresa nesse momento. Ela ficou surpresa porque era a primeira vez que um homem, que um ser do sexo masculino, a rejeitava. Era a primeira vez. Porque, de novo, lembrando que ela era a mais bela das ninfas, ou uma das mais belas. E ela realmente possuía uma beleza encantadora, atraente, exuberante. E a última coisa que ela experimentava, que ela esperava, e na verdade ela nunca tinha experimentado, era a rejeição de um homem, de um ser do sexo masculino. Então, aquele ato do jovem Hermafrodita de sair correndo, de sair nadando para longe da ninfa Salmacis, a deixou completamente surpresa. Completamente surpresa. Nisso, o Hermafrodita tá lá nadando, correndo, chegou na outra margem do rio, saiu do rio e se embrenhou mata dentro, saiu correndo na floresta, correndo da Hermafrodita, da Salmacis, da ninfa Salmacis. E sumiu no meio do mato. Acontece que Hermafrodita, o jovem Hermafrodita entrou dentro da floresta e tentou se esconder atrás de uma árvore. Ele viu uma árvore grande com algumas folhas e pensou, bom, vou me esconder aqui atrás dessa árvore. E assim fez.
Porém, a ninfa Salmacis não se deu por vencida. Ela nadou também, ela começou uma perseguição, a verdadeira perseguição para cima daquele jovem lindo, encantador, por quem ela estava apaixonada à primeira vista. Saiu do rio e começou a procurar o jovem. Começou a procurar o jovem ali dentro da floresta. Acontece que o jovem hermafrodita ele não era muito bom de esconderijo, não. Apesar de ele ter procurado uma grande árvore, a ninfa, que era uma criatura da floresta, acabou facilmente encontrando o rapaz ali atrás da árvore. Uma vez encontrado o rapaz, ela começou aí, ela já agiu diferente, né? Ela não deu um novo pulo para cima dele, não. Ela já foi chegando de mansinho, já foi chegando devagarinho, começou a conversar, puxou conversa. Oi, olá, quem é você? Começou uma conversinha daqui, uma conversinha dali, puxou um diálogo, fez uma pergunta, ele respondeu. Começou a conversar, na tentativa de quê? De ganhar a confiança do jovem hermafrodita. Então ela começou a conversar e tentar criar pelo menos ali um laço de amizade com esse jovem que a encantava, né? que a deixara apaixonada. Acontece que, assim como Salmacis não conseguiu se controlar quando viu ele lá na margem do rio tomando banho, agora no meio da conversa, que ele já estava mais relaxado, já estava mais confiante, já se mostrava um pouco menos arisco e um pouco mais amigável, acontece que Salmacis era impulsiva, realmente era uma criatura muito impulsiva, não se segurou novamente e foi para cima. E deu-lhe um beijo no jovem hermafrodita. Aqui a gente tem mais uma imagem, aqui mais uma ilustração, mais uma arte, justamente desse momento em que a Salmacis agarra o jovem hermafrodita, literalmente agarra o homem. E aí ela agarra ele e tasca-lhe um beijo e começa a beijá-lo. E começa a beijá-lo ali embaixo da árvore. Para uma nova surpresa da Salmacis, acho que nem tanta surpresa assim, mas acontece que nesse ato de agarrar o jovem, ele acabou cedendo e acabou retribuindo ao beijo da Salmacis, acabou retribuindo as carícias da ninfa, e eles começaram a se pegar, a se beijar ali. Nesse momento que os dois estão namorando ali, estão se pegando, estão ficando, Salmacis começou a sentir uma coisa totalmente nova. Uma coisa que a ninfa, um sentimento que a ninfa nunca tinha sentido antes. Ela começou ali no meio daqueles beijos, no meio daqueles abraços, no meio daquelas carícias todas, daquele carinho todo, ela começou a sentir que tinha uma conexão com o jovem hermafrodita que era especial, era realmente especial, era uma conexão que ela nunca tinha experimentado antes, que ela nunca tinha visto antes. Era uma conexão muito forte de corpo e de alma. E ela sentia cada vez mais, conforme as carícias iam aumentando, ela sentia cada vez mais no interior dela que ela estava ali diante de uma alma gêmea, de alguém que foi feito um para o outro, como se ambos realmente tivessem sido feitos um para o outro. Esse sentimento invadiu Salmacis, a ninfa Salmacis, tomou conta dela, invadiu todo o coração, toda a alma dela, todo a mente dela, todo o ser da Salmacis, a ponto de que ela ficou tão extasiada, tão cheia desse sentimento, que ela deu um grito, fez um pedido, uma prece, deu um grito aos deuses, de forma muito espontânea, de forma muito verdadeira, e pediu. Nesse momento ela pediu aos deuses, assim, com toda a força dela, todo o coração dela, e pediu: deuses, eu quero que nós dois sejamos um só. Eu quero ser um só com esse homem.
porque era a tampa da panela dela, né? Era a alma gêmea, era um sentimento que ela não conseguia controlar. Nesse momento, aconteceu uma coisa inusitada. Os deuses responderam a ninfa Salmacis. E qual foi a resposta dos deuses nesse exato momento? As duas criaturas, a ninfa e o jovem Salmacis, começaram a se unir. A se unir como? Fisicamente. Começaram a se grudar, a se unir. Então as duas bocas que estavam ali se beijando começaram a colar, começaram a grudar uma na outra. O tronco dos dois começou a colar também, começou a virar um só, a se juntar. Os braços estavam entrelaçados, começaram a colar também um no outro. As pernas da ninfa, que já estavam circulando o corpo do jovem hermafrodita, começou também a criar raízes, a colar, e eles começaram a se transformar, se transfigurar, se transformar. Mas se transformaram no quê? Em uma única criatura perfeita. Então ambos se transformaram. Então já não existia mais a hermafrodita, o jovem hermafrodita, e a ninfa Salmacis como seres individuais, físicos. Eles eram perfeitamente um único ser, uma única pessoa. Então você olhava para Salmacis, não era mais a ninfa Salmacis, era uma nova criatura. Então se você olhasse para a ninfa Salmacis e olhasse para o jovem hermafrodita, você veria não duas criaturas diferentes, mas a união dos dois em uma única e perfeita criatura. Bom, tudo bem, mas o que essa história, o que a história de Hermafrodita e Salmacis tem a ver com linguagem de programação? Tem a ver, sei lá, com PHP, com Java, com C Sharp? O que isso tem a ver? O que essa mitologia, o que essa história tem a ver? Essa história, essa mitologia, essa história de Salmacis e do jovem hermafrodita ilustra pra gente, traz pra gente um princípio fundamental da lógica de programação. E que princípio é esse? A amarração. O que seria a amarração? De acordo com os autores Tucker e Noonan, amarração é uma associação entre uma entidade e uma propriedade dessa entidade. Isto é, eu vou colocar agora com as minhas palavras o que seria uma entidade e uma propriedade de uma entidade. Seria, a gente poderia traduzir isso de uma forma diferente como sendo um identificador, que seria a entidade, e um identificado, que seria a propriedade daquele identificador. O que eu quero dizer com tudo isso? Com essas palavras todas? Entidade, propriedade da entidade, um identificador e um identificado. O que exatamente eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós teremos aqui, vou colocar aqui a corzinha preta. Isso significa que nós teremos agora no curso, a partir de agora, vários objetos, várias entidades que vão seguir o princípio da amarração. Deixa eu mudar aqui. A amarração. Significa dizer que, a partir de agora, nós teremos algumas entidades, alguns objetos, algumas coisas em linguagem de programação e em programação de computadores que vão seguir a lógica da amarração. Assim como na mitologia, na história do jovem hermafrodita e da ninfa Salmacis, depois que eles se uniram, quando você olhava, quando você lembrava da ninfa Salmacis, quem vinha na sua cabeça?
o jovem hermafrodita, porque eles eram fisicamente, inclusive, um só. E todas as vezes que você olhava para o jovem depois da transformação, que você olhava para aquele jovem hermafrodita, que você lembrava do jovem hermafrodita, de quem você lembrava também automaticamente? Da ninfa Salmacis, porque de novo os dois viraram um só, uma só criatura. Então você olhava para um, lembrava do outro, você lembrava do outro, e olhava para o outro e lembrava do um. Olhava para a ninfa, lembrava do jovem, olhava para o jovem, lembrava da ninfa, porque até fisicamente os dois eram uma só criatura. Então, em linguagem de programação, nós teremos algumas entidades, alguns objetos, que a gente vai ter um identificador, que nada mais é que um nome. Ele vai ter um nome, mas todas as vezes que nós olhamos para esse nome, que nós não, que o computador for olhar para esse nome, ele olhar para esse nome, ele automaticamente vai se lembrar de um valor. De um valor. Que valor que é esse? Um valor qualquer. Um valor qualquer. Mas todas as vezes que ele olhar, assim como na mitologia, todas as vezes que olhava para Salmacis, a gente via o hermafrodita. Então, olhava para Salmacis, para a ninfa, e se lembrava do jovem hermafrodita. Da mesma forma, do jovem. Da mesma forma, o computador vai olhar para o nome de alguns objetos e vai automaticamente se lembrar de um valor qualquer. Um valor qualquer e específico. Um valor qualquer. Vou deixar assim, fica mais fácil de entender. Então, recapitulando. Na história, na mitologia, na história da ninfa e do jovem hermafrodita, você olhava para a ninfa, após a transformação, após a amarração, você olhava para a ninfa e lembrava do jovem. E em lógica de programação, em programas de computador, para vários objetos que veremos a partir dos próximos vídeos, o computador vai olhar para o nome desse objeto, para o nome dessa coisa e vai lembrar de um valor. Que valor é esse? Um valor qualquer. Mas ele sempre vai lembrar vai olhar para um nome e vai lembrar de um valor qualquer atribuído ou amarrado, colocar atribuído não, amarrado a esse nome. Então o computador vai olhar para um objeto qualquer e vai lembrar automaticamente de um valor qualquer amarrado a esse nome. Que objetos são esses, Rodrigo? São variáveis, constantes, podem ser também, além de valores, podem ser linhas ou comandos. Quando o computador olhar para um nome, ele vai se lembrar também de comandos. Então, valores e comandos amarrados a esse nome. Então, ele vai olhar para o nome de um objeto, vai se lembrar de valores ou vai se lembrar de comandos, todos eles amarrados a esse nome. Ele vai fazer automaticamente essa tradução. Ele vai olhar para esses objetos, vai se lembrar dos valores amarrados a ele ou de comandos amarrados a ele. Isso nós veremos com mais detalhes nos próximos vídeos, quando a gente avançar nos estudos, por exemplo, com constantes, por exemplo, com enumerações, com variáveis, com funções, com procedimentos. Tudo isso vai obedecer a esse princípio da amarração. É só lembrar da história da mitologia do jovem hermafrodita. Depois que houve a junção dos dois, depois que aconteceu a amarração, você olha para a ninfa e você automaticamente lembra do jovem, porque ambos são uma única criatura. E o computador também vai olhar para alguns objetos, para o nome de alguns objetos, e vai lembrar automaticamente de alguns valores ou de alguns comandos amarrados ao nome daquele objeto. Então, esse foi mais um pilar, mais um fundamento muito importante que a gente
que a gente viu, que a gente aprendeu sobre lógica de programação. E sempre que tiver isso muito explícito nas próximas aulas, nos próximos vídeos, sempre que tiver isso aí muito forte, esse conceito de amarração, eu vou relembrar esse conceito. Eu vou falar, olha, aqui nós temos um exemplo de amarração, lá daquela historinha da ninfa e do jovem hermafrodita. Então, esse foi o fundamento desse vídeo e é isso. Muito obrigado. Continuemos estudando para a gente ver essas amarrações, esses conceitos, esses princípios, esses fundamentos na prática. E aí, gostou desse vídeo? Ajudou em alguma coisa? Não se esqueça de deixar seu comentário para ajudar e motivar esse trabalho. Não se esqueça também de se inscrever na nossa lista de e-mail para receber material dessa e de outras aulas, além de informações sobre vídeos futuros. Mais detalhes da inscrição na lista estão na descrição do vídeo.